E aí pessoal, aqui para fazer um vídeo hoje sobre Copa do Mundo, a minha memória de todas as Copas. A primeira memória que eu tenho é da Copa de 78, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu era pequeno, mas ainda hoje tenho recordação de alguns momentos daquela Copa do Mundo. Um momento marcante para mim daquela Copa do Mundo foi o gol que não valeu de Zico. Esse gol até hoje continua na minha memória e eu consigo reviver aquele momento que eu percebi quando eu tinha tão pouca idade e acompanhava. Não sabia nem direito o que era a Copa do Mundo, mas naquele momento o meu envolvimento era que meu pai era muito ligado ao futebol e era muito intenso aquele momento de ficar ouvindo a música da Copa do Mundo e tal, e reunião da família e tal para assistir o jogo, aquela festa toda. Era muito legal. E essa memória eu tenho da Copa do Mundo de 78. 45 minutos do segundo tempo, o lateral Nelinho bateu o escanteio e Zico fez de cabeça. E o juiz apitou o fim da partida quando a bola já estava dentro do gol. O empate de 1-1 prejudicou a seleção brasileira no campeonato. E o momento que para mim ficou marcado foi isso. O gol que não valeu do Zico. E o resto todo mundo já sabe, a história da Copa e tal, que o Brasil não ganhou, a Argentina foi campeã e tal. A segunda Copa que eu acompanhei foi de 82. A Copa de 82 foi marcada pela grande seleção, talvez a melhor seleção que eu já tenha visto jogar, os melhores jogadores, o melhor time, né, brasileiro que eu já vi, com Zico, Júnior, aquela base do Flamengo incrível. Mas infelizmente tem aquele desastre de Sarriá, né, um momento marcante para todo mundo, né, o Paulo Rossi, o Carrasco e tal, com 3 gols. Mas para mim aquela Copa do Mundo ficou marcada não por esse jogo, mas pelo jogo anterior. O jogo contra a Argentina, quando o Brasil ganhou de 3-1 num momento maravilhoso, né, Júnior fez aquele gol, comemorou sambando e tal. O Brasil trocava passes. Zico lançou o Júnior, que saiu de trás, iludindo a linha de impedimento da Argentina. Júnior só colocou na saída de Pidgeot. Brasil 3, Argentina 0. Aquele foi o jogo para mim da Copa, assim, um momento de alegria muito grande. E que eu me lembro daquela Copa e daquele jogo especial é que por alguma razão eu estava doente e naquela época, né, minha avó ainda era viva, morava com a gente e tal. E toda vez que alguém ficava doente, ficava no quarto da avó, ficava meio que de quarentena, meio isolado. E nesse jogo me lembro que eu assisti no quarto da minha avó, eu deitado lá sozinho, assistindo e torcendo pelo Brasil, numa TV assim pequenininha, acho que é de 14 polegadas. Enfim, coisas que só o tempo que nos faz ter ideia do que era, né? Assistir a televisão numa TV de 14 polegadas. Mas era muito bom, era demais e uma memória muito deliciosa daquela época. Copa de 86. O que eu me lembro daquela Copa é do Zico, machucado depois daquela contusão, né? No jogo com o Bangu, que ele saiu muito machucado com o joelho, fez tratamento e tal, intensivo para jogar. No auge da carreira, o Brasil dependente de Zico e tal. Ele se recupera, mas não totalmente. E entra naquele jogo da França, faz aquele passe maravilhoso, logo no primeiro toque na bola, lançamento pro Branco, ele é derrubado pelo Blatt, goleiro francês. Et Branco, excellent Branco qui a remonté tout le terrain. Zico qui touche son premier ballon. Zico. Oh, magnifique ouverture. Zico. Penalty sur cette faute sur Branco. Sur Branco, la magnifique ouverture de Zico sur Branco, bien au but. E pênalti, o Zico vai lá bater. E infelizmente não fez. Mas mesmo assim foi um grande jogador, um grande mestre de futebol. E não deve ficar marcado por esse erro. E o Brasil mais uma vez foi eliminado da Copa do Mundo. Mais uma decepção. 78 eu não criei tanta expectativa. 82 uma grande expectativa criada. 86 também. Agora a Copa de 90. A Copa de 90 é talvez a que eu tenha... Eu já era adolescente, né?
Não estava muito ligado assim e tal, já estava fazendo outras coisas e tal. E não acompanhei tanto, até também a seleção não era muito... Era um técnico Lazzaroni que tinha... Eu me lembro dele do enrolês, né? Do jeito de falar todo enrolado. Gostava de complicar. E escolou um time assim, com muitas figuras assim que realmente não tinham... Não há justificativa para você escalar, né? E foi chamado como a Era Dunga. Foi um time muito ruim, né? E a minha memória que eu tenho realmente é aquele gol do Maradona. Ele se livra lá dos jogadores e faz o lançamento pro Caniggia fazer aquele gol. Maradona. Finta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que está machucado aí. Enfiou para Caniggia. Fez a finta e Tafarel bateu. E é o gol da Argentina. Deprimente. É uma memória muito ruim da Copa, dessa seleção de 90. 94, o ano da redenção, depois de 24 anos, conquista o tetra, mas também não era uma seleção lá muito empolgante, né? Uma seleção que tinha Romário como grande símbolo, um cara que nunca foi assim muito... o marketing dele era o marketing do bandido, né? O marketing assim daquele eu sou o maior e tal, não era uma coisa muito legal. Fazia uma parceria com o Bebeto, enfim... Teve muita dificuldade de marcar gols, tanto que foi campeão com pênalti desperdiçado do Roberto Baggio. Não foi uma seleção brasileira mas pelo menos ganhou. O Tafarel, partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Copa de 98. Essa eu me lembro que eu tava no meio da floresta, né, na época, né, no meio do mato, assim, assistindo mesmo uma turma, assim, enfim. Foi uma Copa, assim, muito louca em todos os sentidos. Mas a minha memória também daquele jogo da França, que foi, assim, tão absurdo, né, levar 3 gols numa final, que parece, assim, que a minha memória vai, sabe aquela memória de trauma que vai se apagando, então... Pouca coisa ficou dessa lembrança, mas a minha lembrança é do Zidane, que eu não sabia nem quem era, né? De onde é que tinha surgido esse cara fazer 2 gols na seleção brasileira na final. É uma memória muito ruim. De França é perigoso, sí, por eso estos europeos son fuertes neste equipo. Va el remate Lebu, pelota arriba, va el remate. Copa de 2002. Essa aí já tava com... Meus filhos tinham nascido e tal. Eu lembro dessa Copa que o Brasil foi campeão, jogos de madrugada, né? Tinha que acordar bem cedinho para assistir os jogos e tal. Isso era legal, era um clima diferente, né? Mas o Brasil foi campeão e o jogo que eu tenho na memória é da final, né? Que o Ronaldo foi o craque do jogo. E não foi o craque da Copa, né? O craque da Copa foi o Oliver Kahn, que levou um frangaço naquela final. Foi uma grande justiça da Copa com o Ronaldo. Mas foi um bom time, né? Mas não era nada de sensacional também. Não era uma seleção brasileira empolgante. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho. A persistência de Ronaldo resultou em gol dele mesmo, depois do chute do Rivaldo e da falha do nosso amigo Oliver Kahn. Tentou partir Ronaldinho, marcação em cima dele, tá difícil, arrancada ali pelo meio, em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! 2006 era um time fantástico, né? Que todo mundo botava todas as esperanças depois de ser campeão, ter Ronaldinho Gaúcho no auge, tendo sido melhor jogador do mundo, Rivaldo também e tal. Ronaldo ainda é um time de estrelas, né? Mas é um time acho que de estrelismo, né? Que você viu que perdeu da França mais uma vez, aquele gol do Henry ridículo, aquele gol de casados e solteiros, né? Aquele que os casados já estão lá depois de uma feijoada, ninguém vai para marcar o cara que vem lá por trás.
Olha aqui, ó. Olha como é que o Henry tá livre, porque o Roberto Carlos estava olhando aqui o joelho, a meia. Eu não sei o que o Roberto Carlos estava pensando nesse momento. Talvez onde ele vai passar as férias, com a eliminação do Brasil na Copa. Em algum lugar ele estava pensando, mas não era no lance. Nós tínhamos observado no primeiro tempo que a seleção brasileira volta e meia. É meio que ridícula aquela saída da seleção. Essa foi a minha memória de 2006. Aí chegamos em 2010. Em 2010 também era um time que se achava mais do que era, na verdade, né? E agora perdemos da Holanda, a Holanda de Schneider, que jogou muito naquele dia, e assistimos o frangaço, não tem como não dizer, do Júlio César, e o Felipe Melo representando aquela seleção que carregava muito da era Dunga, até porque o técnico também era o Dunga. Na segunda etapa, o Brasil voltou irreconhecível. Após cruzamento de Schneider, Júlio César saiu mal. Felipe Melo desviou e fez contra. Pois é, chegamos em 2014, mais uma vez, família escolar, tentando repetir 2002. O problema da família escolar é o mesmo problema da maioria das empresas familiares, né? Às vezes você tem um vínculo de fidelidade com o teu familiar que te impede de escolher, de fazer as melhores escolhas, e você tem que se adaptar àquilo que você tem, né? Então é o que acontece com o time dessa seleção de 2014. O Filipão é muito fiel àquele que aceitam ser seus súditos, né? E essa fidelidade às vezes acaba comprometendo a qualidade do time, porque ele não escala os melhores, ele escala aqueles que são os seus filhos, que são a sua família, né? Aqueles que são a sua família. E é a mesma coisa que acontece nas empresas familiares, você é obrigado a aturar um cunhado incompetente, um sobrinho incompetente, um tio que, enfim, por conta do vínculo familiar. Vamos ver o que vai dar, qual vai ser a memória que eu vou carregar dessa Copa de 2014. Eu espero sinceramente que não seja uma derrota, principalmente numa final para a Argentina. Seria uma memória muito triste, né? Eu ia me sentir como aquela geração de 50 que teve que aguentar por tantos anos essa com razão, né? Essa tiração de onda dos uruguaios. Mas vamos ver qual vai ser. O seu Filipão tirar um pouco desse espírito corporativo da sua equipe e ser um pouco mais profissional, talvez a nossa equipe tenha condição de realmente ganhar com folga. Vamos ver qual vai ser a memória. Por enquanto, a grande memória que eu tenho são dos jogos que eu tive a oportunidade de assistir no estádio, aqui na Arena da Amazônia. Foi maravilhoso, foi assim realmente um momento que vai ficar para sempre na minha memória. Isso aí, por isso já valeu essa Copa de 2014. Valeu, pessoal, obrigado aí.